A cidade de Montenegro dará um importante passo para ser uma das que mais cuida do meio ambiente no Brasil. A instalação da Central de Resíduos Sólidos da Proamb vai mudar o futuro de todos os gaúchos e gerar emprego e renda. Proamb, uma empresa amiga do meio ambiente. Olá, telespectadores da TV Mon, do programa Dialogando com Daisy. Hoje estamos aqui com Eduardo Kemmer, historiador e teólogo aqui de Montenegro. Ele vai contar um pouco da história de Montenegro, como surgiu Montenegro. A gente vai conversar um pouquinho com ele vai se apresentar e depois a gente vai saber um pouquinho das novidades de Montenegro. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Daisy. Seja bem-vindo ao programa. Se apresenta aqui para a nossa comunidade. Muito bem, meu nome é Eduardo Kauer, eu sou teólogo e historiador. Fui professor de história em várias escolas aqui do município e também sou escritor, tenho alguns livros publicados e também tenho, junto com a minha família, a gente mantém um museu, o Memorial Imigrante Alemão, que é uma grande obra que a gente mantém aqui na cidade e que procura preservar e divulgar a história de Montenegro. Que legal esse museu. Tem poucas, depois a gente entra no assunto, Museu Alemão, poucas pessoas sabem, né? Olha, a gente divulga, saiu já em vários jornais e também nos programas de rádio aqui do município, mas às vezes as pessoas não conhecem direito, né? Sobre a história de Montenegro. Montenegro, as pessoas dizem 150 anos, né? Uhum. Mas muitas pessoas dizem, vamos festejar os 150 anos de Montenegro. Montenegro tem mais que 150 anos ou não? Na verdade, Montenegro tem mais de 150 anos. A própria área urbana de Montenegro, ela é mais antiga do que isso. Primeira casa construída aqui teria mais ou menos uns 220, 225 anos. Primeira casa neste lugar aqui, onde hoje é o bairro Centro. E o traçado das ruas, muito provavelmente, já estava pronto em 1855. Então, a ocupação urbana, as primeiras casas, as primeiras vendas, os primeiros comércios, as primeiras casas de comércio, armazéns ou vendas de produtos, as primeiras empresas de navegação, tudo isso já estava aqui antes do dia 5 de maio de 1873. O que as pessoas confundem, que falam muito assim, Montenegro foi fundada no 5 de maio. Ela não foi fundada, ela foi fundada bem antes. Mas ela foi emancipada de Triunfo, porque ela era um distrito. A cidade de Montenegro, toda a região, era o segundo distrito de Triunfo. No dia 5 de maio é que acontece o primeiro movimento para separar. Então passa a ser uma unidade administrativa independente, autônoma. Ainda dentro do Império Brasileiro, mas autônoma. Então se funda a cidade bem antes e se emancipa no dia 5 de maio. E isso é uma confusão que o pessoal faz muito, assim. Essa confusão é muito comum na mente das pessoas, Porque como assim, há 20, 30 anos atrás, um monte de municípios, saíram de Montenegro e foram fazer foram ter a sua autonomia. Autonomia, né? Sim. Então foi isso que aconteceu de Montenegro sair em relação a de Triunfo, né? E aí ficou autônoma de Triunfo, né? Isso. Inclusive tem um detalhe muito interessante, porque no 5 de maio de 1873 houve a primeira votação, houve o primeiro movimento para emancipar. Mas essa emancipação ela foi questionada junto ao governo estadual, na época província, governo provincial, e ela foi anulada. E aí Montenegro foi se emancipar novamente no dia 7 de janeiro de 1874. Então, isso é um detalhe que as pessoas muitas vezes não falam.
A primeira comemoração, a primeira vez que se comemorou o cinquentenário da emancipação política de Montenegro foi no dia 7 de janeiro de 1924. Então não foi no dia 5 de maio. Não foi, 7 de janeiro. Quando a cidade completou 100 anos, se fez essa reavaliação histórica e se mudou a data para o dia 5 de maio. Então, assim, Montenegro tem uma primeira data e uma segunda. E uma segunda data. É como se a criança tivesse nascido no dia 5 de maio, tivesse tido uma parada cardíaca e ficado morta até o dia 7 de maio. E no dia 7 de maio ela ressuscitou. Então, Montenegro tem esses dois momentos de vida e não vida e vida de novo, que é muito interessante, né? Mas isso é um detalhe da história que escapa para as pessoas, a não ser quem lê e pesquisa muito isso aí, que vai se dar conta desses detalhezinhos, né? Sim, mas então, se fosse mesmo, teria que ser, então, dia 7, né? Não sei. Não porque sei. Ela parou. Não... Porque votação foi, né? A primeira votação foi dia 5. Foi emancipada. Aí seguiu o processo político, foi desemancipada. Foi invalidada aquela emancipação. Aí no dia 7, aí se voltou a fazer o movimento político para emancipar, e aí se voltou a emancipar dia 7 de janeiro. Do outro ano. Isso, que do parou. Outro ano. Né? Nós então comemoraríamos o Sesc Centenário da Emancipação Política 7 de janeiro do ano que vem. E não agora dia 5 de maio. Pelo certo, né? Não sei, não estou dizendo certo, mas não. Tem essas duas situações. É só quem sabe mesmo que... A história... Mas por lei... Não. Mas a lei, qual vale a lei? Que está registrada? A que está valendo agora é a do 5 de maio. Então. Está valendo a do 5 de maio. A história, às vezes, Ela é muito detalhista, né? Porque a gente não tem como contar tudo o que aconteceu em todas as épocas para todas as pessoas. Isso é impossível, né? Eu vou te dizer assim, por exemplo, eu me lembro do meu primeiro dia de aula na escola. Isso eu me lembro. Se eu fechar os olhos agora, eu sei dizer como é que era. Mas eu não me lembro do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Entende? É muito difícil tu pegar essas minúcias assim do que aconteceu, de que houve, etc, etc. Por isso que a história, às vezes, ela é uma construção em cima de fatos que aconteceram. Mas ela não é o passado. Não tem como voltar para o passado e repetir ele. Como é que foi a construção de Montenegro? Muito bem, boa pergunta. Porque assim, ó, o que a gente vê em Montenegro? Montenegro, ela se deve muito ao rio Caí. O rio Caí, ele tem uma característica, ele é navegável no inverno e no verão, ao longo de todo o ano, quer tenha cheia ou quer tenha seca, ele continua navegável. E essa navegação acontece mais ou menos aqui até onde está o cais do porto. O porto das Laranjeiras, ele não está ali por acaso. Ele não está ali porque alguém, eu vou fazer aqui, achei um lugar bonito, vou fazer aqui. Ele foi colocado ali porque a natureza determinou aquilo ali. Né? Então, por exemplo, quando os primeiros habitantes vieram morar aqui, quando os Ibiraiara, os Caigangue vieram para cá, eles muito provavelmente usaram o rio ou seguiram o curso do rio, porque é onde tinha água, onde tinha comida, onde tinha caça. Quando os Guarani vieram para cá, né, entraram nessa região, a mesma coisa. Eles seguiram o curso do rio. Né? Então o rio era importante. Depois, quando os espanhóis, os portugueses, os açorianos, os alemães, os italianos, todas as populações que vieram depois, elas sempre tiveram que se guiar pelo rio. O rio é o lugar de fluxo. A mesma coisa, por exemplo, ali onde tem a Câmara de Vereadores era uma praça. No primeiro traçado do Tristão Fagundes, onde está a Câmara de Vereadores é uma praça, Praça do Comércio.
Então, quando se trazia um africano escravizado e se trazia para cá, esse africano era embarcado em Angola, no Congo, na Costa do Marfim, né, ou no Senegal, e era trazido e ele passava de porto em porto, ele vinha sendo transportado, e o último porto, quando ele vinha para cá, não estou dizendo de outros lugares, mas quando ele vinha para cá, o último porto onde ele desembarcava era aqui, era onde está a Câmara de Vereadores. Então aquela paisagem que a gente vê ali, tirando os prédios, era a paisagem que ele via quando ele chegava aqui em definitivo e era vendido, porque ali era o lugar onde se vendia de tudo, lenha, laranja, leite e também pessoas. Pessoas eram vendidas ali. Um outro detalhe assim, ó, os Guarani, quando chegaram aqui, eles perceberam o lugar e eles começaram a cortar as árvores, aqui onde é o bairro Centro, cortar as árvores, derrubá-las, queimá-las e fazer roças. Isso durante muitos séculos eles fizeram isso. Durante fizeram muitas e muitas colheitas de milho, de abóbora, nessa região onde é o bairro Centro, até onde nós podemos supor que seja o bairro Faxinal, mais ou menos. E por isso Faxinal. Faxinal é isso, é essa faixa de terra que estava aberta. Quando os portugueses, quando os lusos, quando os açorianos chegaram aqui, o que eles encontraram? Eles encontraram um rio, um lugar próprio para atracar os seus barcos, e uma área, numa região de mata fechada, encontraram essa faixa, esse faxinal, que já estava só em grama. Quer dizer, os Guarani já tinham ocupado isso aqui, já tinham cortado a árvore, já tinham feito, digamos assim, um acesso no meio da mata virgem, né? Então os portugueses eles se aproveitaram disso aqui. Então todo o traçado do bairro Centro, a gente pode considerar assim, o traçado principal do bairro Centro, ele se deve a isso, a essa ocupação do Guarani, que os portugueses, né, os lusos, utilizaram. Né? E os morros? Os morros é uma outra característica interessante, porque eles serviram depois para retirada de pedras, né, até o cais ali do porto, a parte de pedra, ele foi retirado aqui do Morro São João, dessa última parte, que é aquela parte menor, chamada Morro da Pedreira. Ele era bem maior e ele foi sendo retirados as pedras dali para a construção. E para outras construções várias que foram feitas aqui, calçamentos e outras coisas desse tipo, né? E os morros também eles têm uma característica muito importante aqui para o ambiente, porque eles fornecem uma certa proteção para a cidade, né? A cidade não fica tão à mercê de ventos, de temporais, como em outros lugares acontece. Inclusive tem um livro publicado em alemão pelo pastor da Igreja Evangélica em 1931, que ele fala isso, o pastor Friedrich Schitz, ele diz assim que principalmente os imigrantes, quando chegaram aqui, já chegaram com uma estrutura, né, porque já tinha estrutura aberta pelos outros povos que vieram antes, né, pelos Caingangue, pelos Guarani, pelos africanos, pelos portugueses. Eles vieram e encontraram também esse ambiente agradável, bom, por causa dos morros, por causa dessa proteção dos morros. Né? Aqui em Montenegro teve muitas, como o senhor disse assim, caigangues, bastante etnias, né, que moraram aqui. Sim. Bastante etnias. Isso é uma característica interessante de Montenegro. Por exemplo, a gente tem outras cidades, que nem, por exemplo, a Farroupilha, uma cidade fundada por italianos. Ponto. Né? Santa Cruz do Sul, uma cidade fundada por alemães. Montenegro, a gente não tem esta característica. A nossa característica é diferente. Aqui, o que nós temos aqui é quase uma fronteira entre campo e mato, entre a parte mais plana do estado e o começo da serra, né? Então, o que nós tivemos aqui? Por exemplo, a gente vê isso em vários momentos.
Os Caingangue, eles vinham e ocupavam essa área. Vinham os Guarani e entravam em conflito ou disputavam a área com os Caingangue. Os Caingangue tinham que recuar. Os Guarani avançavam. Daqui a pouco acontecia o contrário. Os Guarani tinham que recuar. Os Caingangue avançavam. Então, havia esse entrechoque. O mesmo assim, ó, nós não temos, entre os africanos, nós não temos uma origem comum para todos. Nós temos moçambicanos, nós temos angolanos, nós temos congoleses, nós temos marfineses, nós temos senegaleses, nós temos pelo menos uma dúzia ou mais de povos, de etnias que vieram da África. A mesma coisa, nós temos os lusos, né? Alguns lugares foram fundados por açorianos. Aqui nós não temos isso, nós não temos uma predominância de açorianos. Nós temos portugueses, nós temos gente da Ilha da Madeira, nós temos gente de Santa Catarina, temos de vários lugares. Porque tudo isso era Império Português. Portugal, Açores, Ilha da Madeira, o Uruguai era Império Português. Então, essas várias origens. E na imigração posterior, de novo acontece o mesmo. Nós temos franceses, nós temos alemães, nós temos luxemburgueses, né? Nós temos espanhóis, nós temos italianos, nós temos holandeses, nós temos belgas. A primeira pessoa a escrever um livro, a sentar e escrever um livro para ser publicado em relação a Montenegro, não foi publicado aqui, mas que veio aqui escrever um livro aqui que a gente saiba, é a Madame Langedon, que era uma intelectual belga. Ela era belga, veio para cá, morou no segundo distrito. O segundo distrito de Triunfo era Montenegro. Morou no território, né? Passou por aqui, anotou a viagem e o lugar, anotou características da região, e depois, voltando para a Bélgica, ela publicou um livro, né? Da Bélgica. Nós tínhamos uma imigração belga aqui. Mesma coisa, nós temos imigração russa, nós temos imigração polonesa, né? O Hospital Montenegro ele foi criado por um padre polonês que se converteu à igreja evangélica, veio para cá e idealizou o Hospital Montenegro. Então, sabe? Mas a imigração, de repente vieram poucos poloneses para Montenegro, mas a gente não pode desconsiderar o que eles fizeram de bom. Nos negaram o Hospital Montenegro. Tá entendendo? Não dá para nós desconsiderarmos essa participação de uma etnia só porque veio menos gente. O menos, com mais qualidade, acaba se tornando importante para a nossa cidade, né? Para a nossa história. E eu vejo assim, qual é a característica de Montenegro? Como houveram muitas etnias ao longo do tempo, o que acontece? Cada uma delas quer contar a sua história. Cada uma delas tem a sua narrativa. Nenhuma consegue ter o domínio absoluto. Então, nenhuma narrativa consegue realmente se impor. As narrativas elas vão correndo paralelamente. Aí o que acontece? Nós não temos, por exemplo, um produto que seja o característico. Não, aqui se produz tal produto. Nós não temos. Nós sempre tivemos uma variedade de produtos. Tanto de produtos agrícolas, quanto de produtos industriais. E também no comércio. Quer dizer, o nosso comércio não foi restrito a um só produto, a produção de algo, né? Nós tivemos fábrica de banho, nós tivemos várias fábricas de tanino, hoje nós temos apenas uma. Nós tivemos a Tanino Mimosa, a Tanino Montenegro, a Tanac. Então nós tivemos mais de uma empresa dentro do mesmo setor. O mesmo aconteceu com cervejaria. Geralmente se lembra da cervejaria, mas ela não foi a única. Nós tivemos outras cervejarias aqui na área de Montenegro, né? Porque Montenegro era um município bem maior, envolvia os municípios de Pareci, de Brochia, de Maratá, São José do Sul, de Garibaldi, de Barão, tudo isso, Postas Antas, todos esses
atuais municípios eram distritos de Montenegro, né? Então Montenegro tinha uma área territorial muito maior e uma produção ainda mais diversificada que nós temos hoje. Porque hoje também a produção continua diversificada, né? Nós temos indústrias de vários segmentos aqui na cidade de produção. Embora alguns se destaquem, sempre algum produto tem algum destaque, mas não consegue se impor como o produto único, ou aquele que seja o carro-chefe, assim. Montenegro tem vários, como se eu disse, destaques e um monte de coisa, só que muitas vezes, assim, as pessoas não sabem bem a história, né? Não são bem informadas. Eu diria assim, ó, as pessoas têm uma noção de história. As pessoas têm uma noção de história. E às vezes tem muita curiosidade. As pessoas, elas têm uma curiosidade muito grande pela história. Só que às vezes elas não conseguem juntar esta curiosidade com a quantidade de material que tem, a quantidade de fatos, né, que existem. A prefeitura agora promoveu uma caminhada, por exemplo, no Morro da Fortaleza, no outro final de semana, que foi uma caminhada muito interessante, porque é um combate que aconteceu ali em 1837, e está lá o monumento histórico, está lá, colocado numa propriedade particular, mas é um monumento aonde morreram 20 farrapos, né, que estavam lutando contra os imperiais. Então o monumento está lá, as pessoas conhecem a respeito do fato, só que elas nunca foram lá ver, não houve esse estímulo. E a prefeitura, então, através do Departamento de Turismo, da Secretaria de Indústria e Comércio, promoveu isso. Isso é uma coisa interessante. A mesma coisa, às vezes as pessoas vão ali no cais, agora talvez menos, mas há tempos atrás ele era muito frequentado. As pessoas vão ali e sentam, o lugar é bonito, é agradável, só as pessoas não sabem o que é aquilo ali, às vezes não sabem o que aconteceu, ou não tem esse desenvolvimento. Falta talvez o ensino da história, alguns pontos-chave pelo menos. Falta uma identificação, né? Olha, aqui aconteceu tal coisa, aqui era tal coisa, aqui aconteceu tal fato, né? Esses detalhes, talvez, que faltam de aprimoramento, né? Porque a gente tem histórias muito bonitas, muito ricas aqui em Montenegro, que falta as pessoas saberem, né? Sim. Por exemplo, uma coisa que eu sempre destaco, Montenegro tem 6 museus. Montenegro tem 6 museus. Para uma cidade de 68 mil habitantes, 6 museus é muita coisa. É muita coisa. Nós temos o Museu de Artes de Montenegro, que funciona lá na Estação da Cultura. Na frente nós temos o Museu Histórico, né? Nice Antonieta Schiller. Do lado nós temos o Arquivo Histórico, né? Maria Eunice Kautzmann Miller. Nós temos o Museu Literário, que fica junto à Biblioteca Pública. Nós temos o Memorial Imigrante Alemão e nós temos aqui embaixo, aqui na rua, nessa rua aqui na Assis Brasil, se não me engano, acho que é, o Museu do Brinquedo. Então Montenegro tem 6 museus. Para uma cidade ter 6 museus, não é brincadeira. Muitas cidades do porte de Montenegro, até maiores, não tem essa riqueza que Montenegro tem. Mas a cidade peca ao não usar. A riqueza está ali, algumas pessoas sabem, usam, mas o público geral não é alcançado por essa riqueza que tem, né? Não consegue acessar, não consegue saber, não acessa porque não é informado, não é lembrado, não é falado sobre aquilo ali. É muito mal informado, muito mal, né, a falta de informação, a falta de, até às vezes a Secretaria, né, de Turismo, Secretaria de Educação, dá apoio também. Eu vejo assim, ela dá apoio, mas eu vejo assim, a população no geral, ela precisava ter uma educação, sabe? É uma educação patrimonial. Esse é algo que falta no município.
Há anos atrás eu tive em Caxias, onde existe uma educação patrimonial. Quer dizer, as pessoas são falado desde criança a respeito do patrimônio. E não é uma coisa, vamos lá na escola X e vamos fazer. Não, todas as escolas. Né? Todas as escolas. Todas as escolas têm que estar informadas sobre aquilo ali. Não pode ser essa informada e aquela não. Vamos fazer um projeto para 2, 3 escolas e as outras não recebem o projeto. Isso não pode acontecer. É uma coisa bem, né? Tem que ser nos colégios assim. E vamos falar um pouquinho dos teus livros. Certo. Você também escreve livros, né? Isso. Qual é os teus livros aí que você trouxe para... Eu trouxe esses 4 livros que eu publiquei, então. Esse aqui é o meu primeiro, Alemão Batata. São 70 histórias sobre a imigração alemã. Não é só de Montenegro. Muitas histórias são de Montenegro, mas tem algumas que são de Maratá, de Parecis Novo, de Voti, de Portão e assim por diante. Então, Alemão Batata, 70 histórias. Isso aqui é baseado na história oral, mas sempre com algum subsídio de algum documento, alguma coisa assim. O outro livro que eu publiquei, aí sim um livro de história, que é Seu Reino é Nossa Herança, que é um livro que conta a história da comunidade evangélica de Montenegro, 150 anos da comunidade evangélica de Montenegro. E depois eu lancei este livro, que daí é literatura, Nação de Feiticeiros, mas de novo baseado na história, baseado em documentos, em cartas ânimas dos padres. É a história do primeiro padre a morar aqui em Montenegro, isso em 1633, há mais de 380 anos, um padre veio morar aqui em Montenegro, o padre Cristóvão de Mendonça, e ele encontrou um líder indígena, né, o Taiubai. Eles conviveram, mas entraram em atrito. Só para dar spoiler do livro, o cacique mata o padre. Contei o final do livro, o cacique mata o padre. Pronto, terminou. Mas tem que ler o livro para saber por quê e como e quais as consequências que tem. E o último livro que eu lancei, que é esse aqui, Kerp, Alegria e Consagração, que é a história do Kerp. O Kerp é uma festa tradicional de origem europeia. Ela é comemorada no sul da Holanda, no sul da Bélgica, no leste da França, no sudoeste da Alemanha. E aqui eu conto alguma coisa sobre o Kerp em Montenegro, mas também em outros lugares, né? Aí tem de vários lugares, tem Montenegro cidade, mas também Costa Serra, Campo do Meio, Santos Reis, também Maratá, Parecis Novo, Matiel, Picada 48, Estância Velha, Campo Bom, Nova Petrópolis. Aí eu peguei assim o sul do Brasil. E esse livro fala um pouco assim da história do Kerp lá na Europa, a tradição, a história, o folclore e a religiosidade do Kerp lá. Mas também essa mudança, porque o foco não é lá. Eu falo de lá por causa do surgimento, mas o foco não é lá, o foco é no sul do Brasil. O foco do livro é no sul do Brasil. Não queira ler o livro para entender o Kerp lá. Queira ler o livro para entender o Kerp aqui. Eu selecionei aquilo que era importante lá para entender as transformações e o que aconteceu. E o Kerp é uma festa muito antiga. Ela é comemorada na Europa há mais ou menos 1.200 anos. Nossa. Ela já era criticada, por exemplo, lá no século XVI. Então, ela já sofreu regulamentações e tudo mais lá no século XIV. Então, ela é uma festa muito antiga, com tradições muito enraizadas, mas também sofreu alterações, né? Depois de 1000 anos, tudo muda, né? Esse copo aqui daqui a 1000 anos, ele está maior embaixo e mais fino em cima. Em cima ele vai estar uma beiradinha. Tudo se altera com o tempo. Sim, tudo. E o senhor tá para publicar mais um livro, né? Eu pretendo, até porque no ano que vem completa 200 anos da imigração alemã. Eu quero produzir um livro a respeito desse assunto, principalmente em relação à ocupação alemã aqui na região. Essa região aqui de Montenegro, mas também Parecis, São José do Sul,
Maratá, Broxia, Tupandi, Harmonia, né? Que é uma região que tem algumas características muito fortes e que muitas vezes não é abordado, né? Eu escrevo o livro para trazer elementos novos, não para repetir o que outros já colocaram. Uhum. Não, a gente podia estar aqui conversar bastante, né, sobre a história de Montenegro. A gente podia ficar mais de 1 hora, 2 horas, né, conversando, que Ia ter assunto. ia ter assunto bastante, né, mas o nosso tempo está acabando. Gostei muito de conversar com o senhor. A próxima vez, sinta-se convidada, a gente vai conversar, pegar um assunto do seu livro, e aí a gente vai... Não vamos conversar tudo, né? Porque claro, senão claro. O pessoal não vai querer comprar, né? Pois é. E aí a gente vai contar um pouquinho, vamos conversar. E aí vamos falar pro pessoal tudo, né? E contar mais um pouquinho da história de Montenegro, né? Tá bom. E sinta-se à vontade. Não sei Muito obrigado. se o senhor quer falar mais alguma coisa que não falou. Não, quero agradecer, Deise, pela oportunidade, né, de estar aqui junto contigo falando sobre isso e agradecer a todos que estão nos assistindo agora. Muito obrigada também e muito obrigada a todos. Até mais. A cidade de Montenegro dará um importante passo para ser uma das que mais cuida do meio ambiente no Brasil. A instalação da Central de Resíduos Sólidos da Proamb vai mudar o futuro de todos os gaúchos e gerar emprego e renda. Proamb, uma empresa amiga do meio ambiente.